Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Kentamura e hoje a gente está entrando no sexto vídeo desse livro maravilhoso que é O Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Dessa vez o Eckhart ele faz uma conclusão do que ele estava falando a respeito da nossa identificação com o externo, né? Quando a gente está sendo controlado, dominado pelo ego, a gente cria essa identificação muito forte com o externo, com o material. E depois ele vai, na sequência, falar de uma outra questão bem interessante, que é a identificação com o corpo, com o nosso corpo físico. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. No vídeo anterior, como eu falei, o Eckhart ele termina falando sobre conteúdo e estrutura e o quanto nós nos identificamos com o mundo externo, com o que possuímos. E na medida que nos identificamos com isso, passamos a acreditar cada vez mais no ter para ser. Quer ver uma coisa? Imagine uma pessoa famosa que tenha muito mais que você. Tenha carros, more numa mansão, roupas, viagens, até jatos e aeronaves, uma vida realmente muito luxuosa. Será que por ter tudo isso, essa pessoa é mais importante que você? Se você acha que sim, por que então é mais importante? Se essa pessoa fosse jantar na sua casa, você a trataria com mais importância que dá ao seu esposo ou esposa, aos seus pais, aos seus filhos? Você não faria isso, né? Ter muito do externo não faz ninguém ser melhor que alguém. Mas quem quer que a gente acredite nisso é o ego. E uma vez que se acredita que o externo nos define, nós vamos querer cada vez mais. É por esse motivo que o ego está por trás de toda a ganância. É por isso que, apesar de muitas pessoas buscarem no externo a tão sonhada felicidade, um outro aspecto do ego está além do ter, está no buscar. Tanto é que quem está identificado com o ter para ser nunca está de fato satisfeito ou satisfeita, porque o ego busca prender a pessoa na insuficiência. Assim, nunca é o bastante. Sempre tem algo a mais para querer, sempre algo a mais. Algumas vezes, esse algo a mais pode ser uma identificação tão forte que se torna incontrolável. Ele dá como exemplo Gengis Khan e Adolf Hitler, que, dominados pelos seus egos, buscaram o que desejavam ao custo de muita violência e sofrimento. E pior, como diz o Eckhart, quanto mais se mergulha nos desejos do ego, mais se descobre um vazio existencial tão profundo quanto triste. Um outro ponto interessante que o Eckhart destaca é o quanto os adolescentes se identificam com o ter para ser. Quem nunca se lembrou o quanto nós, eu e você, quando éramos adolescentes, o quanto a gente queria estar na moda, usar roupa tal, objeto tal, para se sentir pertencente a um determinado grupo. E até hoje tem a turma que usa só roupa preta, tem aqueles que usam pulseiras, objetos e adornos, e por aí vai. Nos anos 70, um dos filmes que fizeram mais sucesso foi o Grease, né, chamado aqui no Brasil de Nos Tempos da Brilhantina. Lembra? Esse filme mostra muito bem os ingredientes para se fazer parte de uma certa turma, e que eram, entre outras coisas, usar sapatos pretos, óculos escuros, carros conversíveis e, é claro, usar brilhantina nos cabelos. Era, portanto, como a pessoa aparentava e se vestia que definia quem ela era. Eu, por exemplo, quis ter muita coisa que não pude ter.
E ainda assim eu tinha muita identificação com o externo, porque o ego age com o querer, com o desejo incansável. E quem tinha o que eu desejava, mas eu não pude ter, queria mais. Assim como eu pude ter coisas que outros não tiveram. E ainda assim eu queria mais. Percebe como o ego sempre está presente em nossas vidas? Enquanto não entendermos isso e ficarmos constantemente atentos, ele vai se alimentar da ganância eternamente. Então, não importa o que a gente tenha ou almeje conquistar, isso nunca vai trazer a felicidade. Se dominados pelo ego, sempre estaremos buscando algo que prometa a realização, a plenitude, a satisfação plena para saciar o sentimento de carência dentro de nós. Agora vamos entrar numa outra questão muito interessante, que é o ego atuando na identificação com o nosso corpo. O Eckhart começa dizendo que essa identificação se inicia antes de mais nada com a separação entre masculino e feminino. Por conta dessa identificação que sofremos diversos problemas ao longo da história. Veja, por exemplo, quantas mulheres foram tratadas como de sexo frágil e incapaz. E para os homens, o machismo era implantado na criança porque desde jovem não se aceitava que uma criança fosse dócil e gentil. Ainda hoje, muitos homens sofrem calados, com problemas cardíacos, guardando as coisas para dentro de si. Afinal, quantas vezes ouviram, quando crianças, que homem não chora? Percebe como o gênero torna-se identidade? Mas não me confunda, ok? Não estou falando da identidade de gênero tão falada atualmente. Até porque, se uma pessoa se identifica com outro gênero diferente do dela, ela está se identificando da mesma forma, certo? A questão é que, antes de tudo, homens ou mulheres, masculino ou feminino, somos seres humanos e coisas naturais do ser humano, como beleza, coragem, força, generosidade, garra, amorosidade e sutileza não deveriam ser coisas específicas de um ou outro gênero. Veja, por exemplo, em algumas culturas tradicionalistas, onde o pior destino que uma mulher pode ter é ficar solteira ou ser estéril. E o pior destino que um homem pode ter é não ter potência sexual ou não poder gerar filhos. Então a mulher ou o homem tem um enorme carisma, é competente e dedicado ou dedicada, inteligente e honesto ou honesta, e mais um monte de coisas boas, mas não presta porque não pode ter filhos? Já no Ocidente, onde nós estamos, a aparência contribui em grande parte para a percepção de quem nós somos. Assim, o sentimento de valor está totalmente ligado à sua condição física e sua beleza. E quem não se encaixa nesses padrões sente-se inferiorizado, tamanha a identificação com o externo. E você deve se lembrar que eu disse no outro vídeo que quem se sente inferiorizado é tão ligado ao externo quanto quem se sente superior, pois ambos estão se identificando com o externo. Eu sempre digo que ainda a maioria das pessoas estão inconscientes, não é? Então, quer ver uma coisa? Crie 2 perfis de mídia social. Em um deles, coloque todos os dias mensagens de amor, de conscientização, de luz. No outro, coloque todos os dias apenas fotos de um homem ou uma mulher linda, de corpo escultural, com roupas e joias belíssimas. Em questão de meses, o segundo perfil vai disparar em relação ao primeiro, não vai? Então esse simples experimento mostra o quanto a maioria de nós ainda se identifica com o externo. Ou seja, a maioria permite que o ego as controle, sem ter a menor noção disso. Um outro exemplo que o Eckhart dá é em relação à anorexia, aquela doença onde a pessoa se enxerga gorda, se enxerga muito acima de seu peso. Então, mesmo que a balança mostre que seu peso está ok, ou até abaixo do que deveria ser, e as pessoas digam que a pessoa está magra, né, ou até mais magra do que deveria ser, ela continua se alimentando pouco devido à imagem mental atrelada ao medo de ficar gorda. Essa identificação mental, mais uma vez, vem do ego.
Um outro ponto muito interessante que o Eckhart lembra é que quem está fortemente identificado com a sua aparência, força física e habilidades, sente que vai perdendo a identidade quando esses atributos começam a diminuir ou a desaparecer. E que é o que vai acontecer naturalmente com o corpo. Pessoas assim têm um processo de envelhecimento muito difícil e sofrido. E em relação a esse mesmo assunto, acontece também de pessoas gastarem fortunas com cirurgias plásticas, buscando manter a coisa mais importante para ela, que é a aparência física. Isso não quer dizer, novamente, que a gente não tenha que praticar exercícios, ter uma boa alimentação, viver de forma saudável ou até mesmo gostar de se vestir bem. Confundir isso é a mesma coisa que querer viver na pobreza para não ter bens materiais. A gente tem que lembrar sempre que não é o externo que nós precisamos mudar, e sim como nós estamos nos identificando com isso. E para fechar, o Eckhart fala sobre a consciência que nós devemos ter com o nosso corpo interior. Que corpo interior é esse? É a vida divina que existe dentro de cada um. O que ele quer trazer aqui é apenas a compreensão de que o corpo físico é apenas algo que o ego se apoia. E para quê? Para que mesmo que não tivéssemos nada material, como casa, carro, roupas e objetos diversos, a própria identificação com o corpo já seria algo suficiente para que o ego fizesse a gente querer sempre mais. Afinal, se uma pessoa desejar que seu corpo seja algo além do que ele permite, jamais vai se sentir satisfeita. E é assim que trabalha o ego. Então, para a gente tirar o foco do corpo físico, ele ensina a gente a trabalhar a consciência com o corpo interior. E isso nada mais é que perceber a vida dentro de si, a energia que flui através de nós. Então, experimente agora fechar os olhos e ficar em silêncio. Foque toda a sua atenção mental em suas mãos. Vai perceber uma energia presente nelas. Vai perceber a vida que existe por trás do corpo. É mais do que apenas pele, carne, ossos, nervos e células. Daí, você de olhos fechados coloca o foco não somente agora nas mãos, mas também nos seus pés. Em pouco tempo vai perceber essa mesma energia divina vinda dos seus pés. Com a prática, você vai ampliando das mãos para os braços, dos braços para o tronco e para a cabeça. Vai ampliando dos pés para as pernas e toda a região até a altura da cintura. Com mais prática ainda, vai sentir essa energia fluindo em cada fio de cabelo da sua cabeça e até mesmo nos pelos dos braços e das pernas. E com mais prática ainda, vai conseguir fazer tudo isso de olhos abertos a qualquer momento do dia. Se você praticou, pode abrir os olhos. Esse exercício de praticar a consciência com o nosso verdadeiro corpo serve para direcionar toda a nossa percepção para o nosso verdadeiro ser. E ao mesmo tempo deixa o ego sem ação nenhuma, pois ao focarmos em nosso eu interior, aquele querer sempre mais, aquela insatisfação, deixa de existir. Fazer isso é o que o Eckhart chama de não mais se identificar com a forma, e sim identificar com o ser. Não o ser humano, mas o ser divino que cada um de nós é. Depois compartilhe aqui se você tem exemplos de identificação do ego com o corpo físico, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.